Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso e nesse módulo 2 nós vamos continuar compartilhando com vocês temáticas importantes acerca do uso de drogas ilícitas e seus impactos. Entre os anos 2000 e 2018, o consumo de drogas ilícitas cresceu rapidamente em países em desenvolvimento, superando o aumento nos países desenvolvidos. Adolescentes e jovens são os mais vulneráveis aos efeitos das drogas, porque eles consomem grandes quantidades durante o desenvolvimento dos seus cérebros. Segundo alguns estudiosos, o uso de drogas começa geralmente com a experimentação, que pode evoluir para o uso ocasional e posteriormente para o uso compulsório. O abuso das drogas pode causar problemas cognitivos, comportamentais e físicos, e nesse aspecto o ambiente escolar é particularmente propício, às vezes, para o uso das drogas e os usuários enfrentam dificuldades para se concentrar nas aulas. Então é importante que pais, professores, as pessoas que estão envolvidas no processo da educação estejam atentas para esse problema. E nesse sentido, a curiosidade em experimentar drogas ilícitas é comum entre os jovens, mas pode levar ao desenvolvimento precoce de vício e a diversos problemas sociais e fisiológicos. E é importante resistir a essa tentação, porque as consequências podem ser graves. Então, diga não às drogas e proteja o seu futuro. Bem, pessoal, a Lei 11.343/06 trouxe uma inovação importante ao estabelecer uma diferenciação entre o usuário e o traficante de drogas, o que resultou em tratamentos e penalizações diferentes para cada um deles. Em relação ao usuário, o foco é a prevenção, enquanto que em relação ao traficante, a abordagem ela é repressiva. E é interessante ressaltar que os conceitos de usuário e traficante evoluíram significativamente no contexto social das drogas nos últimos anos, e o que era antes considerado uma atividade de diversão para muitos, como ocorria na década de 1980, agora é visto como uma doença ou um problema social grave. O usuário ele é definido pela Lei 11.343/06 como aquele que adquire, guarda, ele tem em depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. As condutas previstas no artigo 28 da Lei 11.343/06, como mencionado acima, referem-se à forma dolosa, ou seja, ter conhecimento e adquirir a posse da droga. E se alguém tiver a posse da droga sem saber do que se trata, está em erro de tipo. E no caso de um erro vencível, que é aquele que poderia ter sido evitado, o dolo ele é excluído e o agente só é punido de forma culposa. No entanto, como não há previsão no artigo 28, trata-se de atipicidade. Já no caso de um erro invencível, ou aquele que não poderia ser evitado, tanto o dolo quanto a culpa são excluídos. Então é interessante refletir sobre a autoafirmação e a necessidade também de aprovação, porque esses conceitos podem gerar decepções se não houver autoaceitação. A autoaceitação, ou digamos assim, vamos dizer assim dessa forma, a autoafirmação implica na obrigatoriedade de transformar o indivíduo em alguém que busca constantemente a aprovação dos outros, podendo levar à perda dos seus próprios valores e princípios. E a autoaceitação, por outro lado, envolve compreender a própria realidade e aceitar a si mesmo no momento presente, sem se deixar influenciar pelos outros em busca de aceitação. E quando nos aceitamos, nos libertamos da necessidade de sermos aceitos pelos outros. Esse texto aí é da psicóloga Iaponira Silva. Bem, pessoal, a pobreza é um problema subjetivo que varia de acordo com o local onde se vive e é definida pela ausência de recursos básicos para uma vida digna, como alimentação, moradia, e algumas posses que são importantes na vida de uma pessoa. Já a marginalização é uma condição na qual as pessoas estão excluídas da sociedade em diversos aspectos, como cultural,
financeiro e educacional, impedindo o acesso a direitos básicos como saúde, educação e moradia. Esses fatores são importantes para entender o risco de transtornos relacionados ao uso de drogas ilícitas, principalmente em grupos vulneráveis e marginalizados, e infelizmente a pobreza e a marginalização têm aumentado nos últimos anos, levando a um aumento de consumo de drogas em populações mais fragilizadas. E um dos principais fatores que leva à marginalização é a pobreza, que leva à falta de acesso a serviços básicos e à exclusão social. No entanto, é possível reverter essa situação por meio de objetivos e metas pessoais, como, por exemplo, buscar capacitação para conquistar uma melhor posição no mercado de trabalho e realizar os sonhos pessoais que um jovem e futuro profissional tem na sua vida. É importante, nesse sentido, lembrar que cada um é o autor de sua própria história e que é possível mudar sua realidade começando a escrevê-la de maneira diferente, ainda hoje mesmo. Bem, nós temos aqui uma tabela que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não sei se você sabia, mas existem muitos fatos aí interessantes e importantes sobre o uso da bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica ela é ilegal para menores de 18 anos, ainda existem muitas mortes relacionadas ao consumo, a maioria dos jovens não consome bebida alcoólica, a mistura da bebida alcoólica com remédio é perigosa, crianças e adolescentes ainda estão em crescimento e, portanto, a bebida alcoólica é mais prejudicial a eles do que aos adultos. Com relação aos efeitos da bebida alcoólica sobre a saúde, é importante destacar que ela deixa o cérebro e o corpo mais lentos. Os efeitos podem incluir perda de coordenação, perda de critérios de julgamento, falta de memória, perda de autocontrole, reflexos mais lentos. Então, a bebida alcoólica também enfraquece o músculo do coração, pois reduz a quantidade de sangue bombeada por ele. E o excesso, pessoal, de bebida alcoólica pode levar ao coma e à morte. E a bebida alcoólica ela vai diretamente para a corrente sanguínea, podendo causar muitos danos a todos os órgãos de uma pessoa. Outra tabela que nós temos aqui, né? Aliás, é a mesma tabela, né? Então nós vamos avançar aqui um pouquinho, pessoal, para a nossa próxima apresentação, né? Bem, não sei se você sabia, mas eu também queria compartilhar com vocês alguns fatos relacionados ao uso do cigarro. No Brasil, é ilegal vender cigarros para menores de 18 anos. Existem mais de 4.700 substâncias tóxicas na fumaça do cigarro. Os cigarros contêm nicotina, que é uma substância nociva e causa dependência. É uma das principais causas de mortes que poderiam ser evitadas no Brasil. Mais de 200 mil brasileiros morrem de causas relacionadas ao cigarro a cada ano e quase 6 mil mortes por ano são atribuídas ao fumante passivo. Com relação aos efeitos do cigarro, a nicotina contida nele e no fumo de mascar reduz a quantidade de sangue que flui para o cérebro. Isso interfere na forma como o cérebro de uma pessoa funciona. Isso pode causar doenças cardíacas. Fumantes contraem mais resfriados e problemas respiratórios. Fumar também é a causa do câncer em pulmão. O fumo pode causar câncer na boca, perda de dentes e outros problemas de saúde. Então, a gente observa que o fumo realmente, a prática de se fumar, não traz benefícios para nenhum ser humano, né? Bem, pessoal, vamos avançar aqui. Às vezes, quando os amigos de uma pessoa oferecem drogas lícitas ou ilícitas, pode ser difícil resistir à pressão e recusá-las. Então, você pode até pensar em aceitá-las para se tornar uma pessoa que parece ser legal, né, com um grupo e integrado a ele. No entanto, você deve pensar sobre isso, né, se realmente vale a pena você fazer uso de determinadas substâncias por causa da preocupação com a integração social. E é importante atentar que o uso, o abuso e a dependência de drogas são preços extremamente altos a serem pagos apenas para se encaixar em um determinado grupo ou círculo de amigos. E essas experiências momentâneas elas não são capazes de suprir as necessidades diárias. Quando você percebe isso, pode ser tarde demais. Então, para evitar cair em armadilhas como essas, nós vamos dar algumas dicas estratégicas que você pode adotar para se manter firme em sua decisão de não consumir drogas. Primeiro, evite frequentar lugares
onde o consumo de drogas seja comum, incentivado. Afaste-se de pessoas que façam uso de drogas e que possam te influenciar negativamente. Inclua a prática de exercícios físicos em sua rotina, pois isso pode ajudar a manter sua mente e corpo saudáveis. Experimente treinos funcionais, artes marciais e outros esportes para ocupar seu tempo, desenvolver habilidades úteis. Dedique-se a aprender algo novo, como dançar, tocar um instrumento musical, aprender um novo idioma ou qualquer outra atividade que possa enriquecer sua vida. E eu tenho certeza que essas estratégias vão ser fundamentais para ajudá-lo a resistir à tentação de consumir drogas e, ao mesmo tempo, permitir que você se desenvolva e desfrute de uma vida mais plena e saudável. Então, fique atento e alerta. Bem, nós estamos chegando ao fim dessa aula. Pedimos a vocês que assistam todas as videoaulas que estamos gravando, que leiam a apostila, que compartilhem os nossos conteúdos, os conceitos que estão estudados, né, que estão sendo estudados nessas aulas, procurando também se aprofundar através de pesquisas. Então, nós desejamos que vocês tenham sucesso em todas as iniciativas. Até a próxima aula, pessoal.